Olha, você se lembra de quem te ensinou a rezar? Muitas vezes a fé começa com uma simples oração antes de dormir, ensinada pelos pais ou pelos avós. No Devotos Mirim de hoje, vamos aprender como ajudar nossas crianças a descobrirem que rezar é conversar com Deus, com o coração aberto e cheio de confiança. E recebemos aqui uma mamãe catequista e os seus 3 filhos. Marcela, não é isso? Bem-vinda. Isso, Marcela. Obrigada. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, crianças. Bom dia. A gente já estava cantando aí. Vamos se apresentar, então, para quem está em casa. Como é que é seu nome? Amábile. Você tem quantos anos? 12. 12. Meu nome é Lavínia e eu tenho 10 anos. Que bacana. Meu nome é Heitor e eu tenho 8 anos. Que bacana, sejam bem-vindos. A Lavínia cantando, olha. A Lavínia Juninho, cantando e canta nos a coral, é Lavínia isso mesmo? sabe a música. Olha só. Queria, então, vamos começar conversando, sabendo um pouquinho, né? Como é que é essa questão da gente passar para ensinar as crianças a rezar? Olha, eu acredito que seja assim um processo natural, né? Antes de ensinar, eu acredito que a gente tem que viver, né? E eles vão sendo inseridos numa rotina de oração, numa vida de oração que já vem da família, né? No caso deles, já tem dos meus pais, meus avós de muita fé, os avós do meu marido, minha sogra. Então, assim, eles já foram inseridos, né, desde pequenininho, e acaba que naturalmente eles já vão entrando nessa vida de oração, né? Assim, e aos poucos, conforme vão crescendo, eles começam já a pedir, né? Mamãe, me ensina essa oração, mãe, vamos rezar um terço, acontece alguma coisa, algum desafio, né? Eles pedem oração para superar aquele desafio, né? Então, assim, é uma vida que leva as crianças até esse momento. E como que você os ensina? Não é apenas orações assim já prontas, né? Decorar orações, mas também você os ensina a rezar com o coração, com as palavras que vêm à mente, ao coração. Como que é isso? Sim, a gente reza as orações ensinadas, né? Terço e outras orações, mas também tem a conversa deles com Deus, né? Tem até um exemplo que a gente passou, assim, que eu acho tão lindo de citar, porque, como eu falei, de introduzir a criança no momento da oração. Nós passamos um desafio, né? Na época da pandemia, dificuldade, né? A gente trabalha com comércio na cidade e chegou a hora de pagar a escola, né? E o pai, assim, e agora, como é que nós vamos fazer? Eu chamei eles e falei, então vamos fazer uma novena para Nossa Senhora da Divina Providência. E eles participaram disso e rezaram com tanta fé. E aí, no 9º dia da novena, ele conseguiu fechar um negócio e pagou a escola. E ficaram super felizes e se sentiram, né, com aquela fé. Aquele momento de ter aquela conexão com Deus, de falar, Deus me ouviu, né? Eu pedi com as minhas palavras e Deus me ouviu. A oração transforma, né? Sim, a oração transforma a fé, né? Eles sentiram que tem fé. Lavínia, conta um pouquinho pra gente como que como que você lembra de você ter aprendido a rezar? Foi, de repente, pelo exemplo da sua mãe, dos seus avós? Ah, não foi de repente, mas eu sempre ouvi meus avós, meus pais rezando. A gente sempre foi na missa, rezou o terço, assim que eu fui aprendendo. Que bacana. E Heitor, conta pra gente, como é que você reza? Você reza quando você acorda, quando vai dormir? Conta pra gente. Quando eu vou dormir. Coloca o microfone bem perto da boca. Rezo Isso. quando eu vou dormir. Muito bem. E a Amábile, conta um pouquinho pra gente também. Eu rezo, tipo, quando eu acordo, quando eu tô no carro, na escola eu rezo também. Quando eu não tenho nada pra fazer, às vezes eu pego um terço e começo a rezar. E também, de noite, quando eu vou dormir, eu rezo também. E o que é rezar o terço, essas orações, o que traz pra você? Por que você reza? Às vezes, não tô fazendo nada, vou rezar. É uma alegria, né? Traz paz. Ah, que bom. E a Amábile? Não, perdão, Lavínia. Eu rezo o terço também na hora que eu vou dormir.
mas quando a gente tá indo pra escola, a gente sempre reza também. E na escola também tem um momento que a gente reza todos juntos. Isso e faz bem pro seu coração? Você Sim, sente uma paz? Dá um sentimento de paz e alegria. E vocês rezam juntos? Sim. Sempre à noite? Cada um tem o seu quarto, né? Eu e ela dormimos juntas. Muito bem. E ele tem o quarto dele. Sim. Mas sempre se encontram para poder rezar em família, não é isso? Sim. Muito bem. O importante é que cada um tenha a sua escrivaninha, né? Que eles fazem as tarefas, os estudos. E na escrivaninha de cada um tem a sua Bíblia, tem a imagem de Nossa Senhora, tem o terço. Ela, no caso, tem a imagem da Santa de Devoção Santa Paulina, a Lavínia de Santa Rita, né? O Heitor São Francisco. Então, eles estudam ali, naquele ambiente, e por vezes eu chego e às vezes pego elas lendo a Bíblia, né? Porque a Bíblia está ali. Então, assim, a gente falando de introduzir a criança na oração, já também nesse ambiente, né? Deles terem o cantinho deles de oração também. E você, catequista, né? Você ensina não apenas para os seus filhos, mas também para os seus catequizandos a importância da oração. Como que é isso na catequese? A catequese foi um chamado, né? E são realidades diferentes, que cada um vem de uma família, né? Vem de uma realidade. E eu percebo que mais importante do que ensinar com as palavras é o exemplo, né? Tanto dentro de casa quanto na catequese. E tanto o meu exemplo quanto também o exemplo dos outros catequizandos. Eu percebo que algumas crianças já vêm de famílias que ensinam, que já têm o hábito, já têm aquela realidade de oração dentro da família, e as outras crianças vão indo incentivadas por essas, né? Não só na minha turma, outras turmas de outras catequistas que a gente conversa, e teve criança que chegou a converter uma família inteira, né? Teve criança que os pais não eram casados na igreja, e através da catequese, dos ensinamentos, né? Dessa criança ver as outras crianças e as outras famílias, ela trouxe, né? Como em casa também. Eu percebi o Heitorzinho, que é o menorzinho, né? No ano passado, a Lavínia entrou na minha turma da catequese da primeira Eucaristia. E ele vendo ela arrumar a mochila dela, mãe, o que precisa? Ela foi, colocou a Bíblia, o caderno, o estojo, e por iniciativa dele, ele veio com uma mochila. Mãe, eu também já arrumei minha mochila para catequese. Que bacana. Lembro disso. Então, assim, um exemplo claro de que como, né, as ações levam mais do que a até fala. as palavras. Com certeza. Heitor, você gosta de participar? Vocês chamam como é que é? Não é uma pré-catequese? Você gosta de participar por quê? É legal, é divertido, a gente reza, a gente lê um pouquinho a Bíblia às vezes. Que bacana. Queria que você falasse, até Marcela, você falou que é catequista, né? Que muitas vezes tem crianças que vêm com realidades bem diferentes. Como que você até ensina as crianças a, de repente, criar momentos de oração em casa? Ou então, de repente, como que as famílias podem tentar, aos poucos, ir criando esses momentos para rezar, para falar sobre Deus em casa? Sim, a gente, né, tem uma didática para passar de início, mostrar para a criança que Jesus é o melhor amigo que ela tem. E que ele vai estar do lado dela em todos os momentos, em todos os lugares. Que só basta ela querer falar, querer abrir o coração, né? E aí nos primeiros encontros a gente incentiva eles a fazerem esse cantinho de oração em casa. E às vezes a gente passa algumas atividades para casa, dependendo do tema que a gente trabalhou nos encontros. E aí junta a família para participar. Às vezes é entrevista, né? Por exemplo, a criança, mamãe, quem que te ensinou a rezar? Né? Qual o versículo da Bíblia que te toca mais? E aí gera ali um diálogo dentro de casa com a oração. E muitas transformações acontecem. Claro, tem algumas famílias que fazem ali a inscrição, às vezes é o avô ou a avó que leva, não é a própria família, mas tem muitos pais que são tocados, e irmãos também. Eu sei de uma história que até, inclusive, ela é catequista comigo. Vou pedir licença para contar a história dela, que os irmãos, ela tem irmãos mais novos. E eles começaram na catequese e converteram a família dela toda também. Olha, que bacana. E hoje ela é catequista. Realmente toca, né? Toca a criança que leva a transformação para dentro de casa. Sim, sim. E rezar em casa é muito importante, né? E não só também rezar
em comunidade, né? Então, como que é a participação sua, deles na comunidade, na participação de missa, seja lá o que for, na comunidade, na paróquia? Como que é isso? A gente procura ir à missa, né, todo domingo, né? Assim, acho que não tem domingo que a gente não vai, né? Teve um que ela estava doente, né, Amable? E parece que o coração arde, né? Chegava a arder, mãe, mas eu não posso perder a missa hoje. Então, eles têm essa participação na comunidade. A Lavínia, ela participa, os três participam hoje em dia do projeto Pensa, né, do santuário. Então, a Lavínia, por vezes, canta aqui no santuário. Mas tem também a missa das crianças, que aí é dedicada às crianças da catequese. E cada missa é uma turminha que prepara aquela missa. Então, são as crianças daquela turma que vão fazer a leitura, que vão preparar o ofertório, que vão ficar na acolhida, que às vezes no canto, né? Então, assim, já introduzindo essas crianças na comunidade. Porque até no sábado passado o padre falou, o padre vai morrer, o ministro vai morrer, o leitor vai morrer. Mas é bem isso mesmo, eles são o futuro da igreja. E se eles não forem introduzidos, né, desde cedo e se sentirem de fato importantes, que eles têm uma contribuição a ser feita, né, eles vão ter andamento na comunidade. Com certeza, faz toda a diferença essa iniciação. Faz. Até no Natal a gente montou o presépio, né, da igreja lá de São Pedro, e eles me ajudaram lá na montagem Foi bem do presépio. legal. Que bacana. Marcela, parabéns pelo seu trabalho aí como Obrigada. catequista, né? Obrigada. Também como mãe, já ensinando, plantando a sementinha no coração de cada um deles. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que Sejam sempre agradeço. bem-vindos. Obrigada. É Obrigada. uma alegria tê-los aqui. Saúde e paz para vocês. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada. Amém.